a gente te conecta com a notícia. Associativismo, união, apoio mútuo ou até solidariedade. Chamem do que quiser, o importante é que movimentos de sociedade civil sirvam como forma de transformação. Aliás, esse é um dos conceitos do ESG, impactar para o bem. E quando falamos sobre economia solidária, a gente está falando de impacto que busca transformar uma das maiores dores, a do bolso. A economia solidária é um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito também, organizados sob a forma da autogestão. Desde 2019, 15 de dezembro é a data marcada para celebrar essa forma de gerar emprego e renda. A preocupação com a justiça social e desenvolvimento sustentável são alguns dos pilares desse tipo de sistema, comum em comunidades muitas vezes negligenciadas pelo poder público. É nesse contexto que a importância da emancipação das mulheres, que em muitos casos são as responsáveis pelo sustento das suas famílias, elas também se tornam um ponto fundamental dentro da economia solidária, como é o caso da Casa Sol, um projeto social iniciado por moradores do bairro Vista Dourada, lá em Cariacica. Dentro da Casa Sol existem diversos subprojetos, como o Banco Sol, que tem como moeda o Girassol, e o Grupo Mulheres do Sol, que busca oferecer condições de emancipação profissional e social para mulheres que queiram buscar geração de renda através de cursos profissionalizantes e recolocação no mercado de trabalho. E é por isso que o ESUF recebe nesse episódio a Maria Antônia Silva Moura, mais conhecida como Dona Antônia, fundadora da iniciativa. Seja muito bem-vinda, e para a gente começar, Dona Antônia, eu quero saber como que surgiu a Casa Sol, como que ela foi construída e como é que é o trabalho de vocês. Primeiramente, muito bem-vinda, né? Obrigada. Eu sou mesmo a Maria Antônia Moura Silva, que mora em Vista Dourada desde a década de 80, num período bem mais complicado e difícil do que hoje, que a gente tinha poucos moradores, não existia política pública nenhuma. Hoje existe algumas, meio desestruturado, mas existe, mas naquela época não existia, e a gente precisava nos organizar enquanto mães para cuidar dos nossos filhos, colaborar com os nossos companheiros assalariados, que o salário dava para uma coisa ou dava para outra, nunca dava para nada, e muita criança morria naquele território com desnutrição. A gente está falando de uma época que, vamos lembrar, anos 80, tinha uma hiperinflação, era um estado que não tinha uma preocupação tão grande quanto tem hoje com as comunidades, chegava muito menos para elas, e a gente tinha também muito menos cuidado social com as crianças. Então, quando você fala da desnutrição, é uma luta que só veio ganhar força nos anos 90, nos anos 2000, que hoje é tão comum, mas que nessa época era praticamente inexistente, né? Mas corta para 2023 e a Dona Maria Antônia fala, não tinha, agora tem, mal estruturadas, mas tem, quer dizer, enfim. E o salário mínimo continua tendo que ser... Mínimo. Continua mínimo, exatamente. Mas aí conta da Casa Sol. Então, aí naquela época nasceu o Encontro Pastoral da Criança, e aí a gente começou a entender que as mulheres precisavam de se qualificar, precisavam de se fortalecer. Então a gente foi criando coisa enquanto pastoral. A gente fazia reformas de roupa, a gente fazia bazar, a gente começou a fazer uma sopa para conseguir colocar todos os nutrientes da pastoral e sanando aquela situação de doença das crianças. A gente foi fazendo parceria com o médico na época, com o posto de saúde, para ir atender voluntariamente dentro da igreja católica, era um barraquinho naquele contexto, e aí a gente viu que precisava qualificar as mulheres. Então a gente foi criar projetos em parceria, naquela época foi com a Ação Comunitária do Espírito Santo, para qualificar a comunidade. Então a comunidade começou a se qualificar, mas faltava alguma coisa, porque faltava estudo, faltava recurso, dinheiro mesmo, para colocar em prática os custos recebidos. Aí surgiu a possibilidade de a gente ter organização da finança solidária, através de um evento que teve um seminário, que a gente conheceu a experiência de bancos comunitários. Então a gente quis ser banco comunitário. E a gente teve também que sair do lugar que estava sendo
né, usado como incubadora para caminhar com as nossas próprias pernas. Foi aí que surgiu a possibilidade de ter a Casa Sol, num terreno da Igreja Católica que estava ocioso, a gente fez comodato. Os comitês de voluntariado do Banco do Brasil, sempre muita parceria. Comitê de voluntariado do Banco do Brasil, juntamente com a Leonora Moll, que é daqui do território do Bem. Território do Bem que fica em Vitória. Isso, acabaram escrevendo esse projeto, que era uma oficina Pão em Beleza, e acabou o final da oficina, né, escrevendo um projeto fictício ali para fechar aquela oficina, mas ele acabou se consolidando na Casa Sol, que está em Vista Dourada desde 2008. A Casa Sol foi construída e abriga todo o contexto do que a gente faz enquanto economia solidária em Vista Dourada e na região 10 de Cariacica. E o que faz dentro da Casa Sol? Dentro da Casa Sol nós temos o Banco Comunitário, a gente tem um telecentro, a gente tem o Grupo Produtivo Mulheres do Sol, parte delas produz dentro da própria Casa Sol e parte produz nas suas casas, financiado com recursos do Banco Comunitário, muitas delas pegam empréstimo. É um instrumento mesmo de mudança, de fortalecimento, né, da estrutura familiar, porque a partir do momento que a mulher consegue pegar esse crédito, criar o seu pequeno negócio, contribuir com a finança da família, ela se sente mais valorizada, aumenta, né, a autoestima, aumenta um pouco, né, e a gente vai para a feira, a gente vende na própria comunidade. E tem gente que faz coisas de alimentação, tem gente... Agora a gente está focando nas roupinhas pet. Tá lindo. Me lembra muito a questão da rede de apoio, de alguma maneira, né? Assim, mesmo que ali entra a gente tentou profissionalizar e organizar quanto comunidade. Sim. Mas querendo ou não, ela é uma rede de apoio para a comunidade também, porque as pessoas que precisam de comida tiveram ali no início, foi a questão da nutrição, e aí depois começa a qualificação profissional, e aí depois como é que a gente vai fazer para quem não tem dinheiro de alguma maneira fazer a economia girar. E aí eu queria que a senhora começasse a falar também, a partir de agora, sobre a moeda girassol. Como é que ela é utilizada naquela região? Ou ela é só dentro da estrutura da pastoral, da estrutura da Casa Sol? Como é que é esse dinheiro? Então, o Banco Comunitário, o Banco Sol, nasceu para a região 10 de Cariacica, que é em torno de, falam 10 bairros, mas são comunidades pequenininhas, uma pertinho da outra. A gente também abrange parte da região 13, então a gente tem 13 bairros que fazem parte do território do Sol, que a gente chama, e ele nasceu com esse objetivo, de ter o crédito mais facilitado para a produção, para a melhoria das moradias e para o crédito de consumo. O crédito de consumo é realmente com a moeda girassol, que a princípio era moeda de papel normal, como outra moeda, e hoje ela está começando a ser, no território do Sol, também do dinheiro, que é o dinheiro eletrônico, digital. Ainda temos dificuldade, porque para que o digital seja bem fortalecido, todos os comerciantes, ou a maioria deles, devem estar recebendo, e nós ainda não temos uma rede grande de comerciantes recebendo, mas o crédito de consumo, principalmente para a construção civil, ele é feito com o girassol. Tem também restaurante que já... né, que a gente não tinha, que a gente tem. E me explica uma coisa, por exemplo, se eu vou daqui para a Argentina, eu levo real, pego o meu real, compro a moeda de lá para poder usar lá. Sim. Hoje, aqui agora no território do Sol, eu pego o meu dinheiro real e compro a moeda girassol. Troca, né? Uhum. Pode trocar pelo girassol para consumir no comércio local. A moeda girassol gira na região 10 de Cariacica. Então, a questão da rede de apoio aí se confirma também, porque os comerciantes, eles precisam apoiar a ideia e falar, aqui também pode comprar com girassol. Eles precisam promover também uma campanha de um preço mais acessível, para que as pessoas possam ter atrativo para não sair do bairro e comprar em outro lugar que tem oferta, por exemplo. Então, assim, a finança solidária, ela precisa ser uma responsabilidade de todos. Não é um sonho apenas de nós, mulheres do Sol. Tem que ser um sonho da população no todo e até do gestor público do município, porque existe em Maricá, por exemplo, que o Banco Comunitário paga todas as bolsas e é um grande instrumento de desenvolvimento econômico para a comunidade e para o município. Então é preciso que os gestores públicos também
abra o olho para essa finança solidária, que é uma riqueza, para o lugar onde ela funciona 100%. Nós ainda estamos no comecinho. Maricá passa Rio-Niterói, a ponte, anda mais um pouquinho, é Maricá. Passou Niterói um pouquinho para frente, estado do Rio de Janeiro. E lá é um exemplo. E funciona, lá também tem transporte público, outras iniciativas nesse sentido. E agora você comentou um pouco que nessa região aqui em Caricica, que aí já que a gente tá falando de passar ponte, passou a segunda ponte, desceu, tá ali, pertinho, né? Já que estamos falando de passar ponte. É isso aí. Você comenta que a moeda girassol ela funciona no comércio do bairro, que evita a oferta, né? Existe dentro da população, porque quando a gente começa a falar de dinheiro, a gente pensa real uma coisa, centavo, outra coisa, mesmo que seja a mesma moeda. O girassol seria como se fosse um terceiro item dentro do real, dentro Quanto dessa vale parte uma moeda financeira. girassol? Igual, girassol é igual real. Ah, vale o mesmo valor? É igual. 1 para 1, entendi. E aí, mas existe esse pensamento da galera, eu tenho R$1 e 2 girassóis na carteira? Não. Desde que a gente começou com moedinha de dinheiro, sempre foi assim. O girassol é igual ao real. Como é que a gente tem acesso? A gente, não estou dizendo eu que não moro, que eu não sou da região, mas quem é da região e ainda não tem acesso à moeda girassol, como é que ela vai ter acesso a isso? Indo até o Banco Sol. Dentro da casa? Dentro da Casa Sol, colocando no seu celular o aplicativo do É Dinheiro, que é igual os outros aplicativos das moedas, né? E acessando. Aí, por isso que o comerciante precisa estar também antenado para estar no comércio, no celular do comerciante, no celular do cliente. Uhum. Porque ao comprar com a moeda girassol, o Banco Sol ganha, por exemplo, um girassol fica para a moeda para circulante local, fortalecimento do banco, e um girassol e uma fica para a plataforma. É como se fosse as outras moedas, criptomoeda que existe. Não existe. Só que aí o Banco Sol ele acaba tendo um acréscimo no seu bolo de dinheiro para continuar enriquecendo o comércio local. Enquanto quando compra com outro aplicativo, esse dinheiro vai para fora. Entendi. É um ralo que não fecha. Ou seja, você, na verdade, você acaba reinvestindo na região. Porque quanto mais dinheiro o Banco Sol tem, mais empréstimo vai ter, mais apoio vai ter. De repente vai poder pagar, né? Que hoje nossos trabalhos são todos voluntários, vai poder pagar uma pessoa para estar prestando um serviço, né? Mais, né? Direcionado para estar só no banco, que a gente fica no banco, mas também vai para outro canto, vai trabalhar com outra coisa. Então, a riqueza nossa do lugar, ela se beneficiaria muito mais se todos abraçassem. Então, a finança solidária, ela também tem a questão da compra coletiva, né? Que nós mulheres que produzimos na comunidade, às vezes, para baixar o custo de um produto que a gente está fazendo, a gente pode fazer compra coletiva, a gente pode trocar serviço para o produto que a gente está fazendo. Então, permuta, né? Então, assim, é bom para todo mundo. Dona Antônia, me diz uma coisa. A senhora falou muito também. Primeiro, né, eu vou sempre voltar um pouquinho na nossa conversa. Iniciou falando da questão da nutrição, depois de valorizar e qualificar as mulheres para que elas também colaborassem, né, dentro de casa, para que também melhorasse a autoestima delas. E eu queria saber se hoje a Casa Sol, o Banco Sol e todas as atividades que vocês desenvolvem são as mulheres que comandam? A grande maioria, sim. A gente tem alguns colaboradores, alguns associados homens, mas a grande maioria de quem pega mesmo, está lá junto com a gente, são mulheres. Mais de 90% são mulheres. E descendo um pouco, né, na Casa Sol, projetos que vocês abraçam que ficam sob o guarda-chuva da Casa Sol? A Casa Sol ela não tem CNPJ, é a Associação Costumes Artes, que é o guarda-chuva. Que tem o CNPJ, que abriga o banco, abriga o Grupo Produtivo Mulheres do Sol, abriga o Telecentro. É essa minha Associação Costumes Artes que faz a parceria com o governo do estado quando vai para lá qualificar ES, que hoje estamos tendo curso, por exemplo, de maquiagem, que é outra parte que a mulher gosta de ficar bonita. Está tendo o curso de assistente administrativo. A gente está vendo pessoas jovens que estão se qualificando para melhorar a sua atuação no mercado de trabalho. Então, assim, todo esse trabalho, todas essas parcerias é feitas através do CNPJ da Associação Costumes Artes. O banco não pode ter CNPJ, a casa não tem CNPJ.
As mulheres do sol, dependendo da situação, elas estão virando MEI, porque a gente ainda não tem um marco jurídico legal para que os grupos consigam se bancar uma institucionalização. Então, o CNPJ da associação acaba sendo o guarda-chuva e esses que precisam de fazer o seu CNPJ estão fazendo MEI, porque na política pública de Cariacica hoje é economia criativa, não é economia solidária. Então, precisa ter, por isso que eu estou falando, esse tripé precisa estar no poder público, porque a política pública precisa existir no município para poder apoiar esses pequenos empreendedores que estão começando a entrar no mercado, fazer o seu CNPJ, mas lá o modelo é MEI. Então faz, às vezes, o MEI, tem uns que não conseguem fazer, porque são pessoas que estão fazendo tratamento, né, recebendo benefício de LOAS, e aí não pode, porque se faz o MEI, Perde o benefício. perde o benefício, não consegue ter uma renda sustentável, porque as vendas são baixas ainda. Às vezes, sob efeito de remédio, como é o pessoal do CAPES. Então, assim, se não for uma política pública também estruturada dentro da gestão do município, fica muito difícil caminhar. E aí você tá. É importante que a gente divida alguns pedaços do que você falou, que tem tanto a pessoa que está iniciando a carreira profissional, que não consegue abrir o MEI porque tem o custo do MEI e às vezes recebe um benefício de apoio ao abrir o MEI, o que ela vai ter de venda não vai substituir o benefício. Isso. Então é importante que a gente fale que não é a pessoa querendo necessariamente, vou ter o benefício para ficar de boa. Não, ela não consegue substituir em valor financeiro. Em valor financeiro, e as contas chega caro. No meu caso, eu sou voluntária, mas também sou pensionista. O que mantém a minha despesa é a pensão que meu marido deixou. O que eu vendo é uma complementação de renda. Quando eu vendo, ajuda muito, mas ainda falta muito enquanto estruturação para que toda uma população viva do seu benefício de produção. Então, é bom porque nos ocupa, nos mantém saudável, né? Eu vou fazer 70 anos e tenho uma cabeça boa porque eu estou usando a minha vida integralmente. Produtiva, né? Se eu ficar parada dentro de casa pensando em todas as mazelas da sociedade, principalmente na área social, todas as dificuldades que a gente tem para viver, com certeza eu vou me depreciar e vou passar muita dificuldade. Dona Maria Antônia. Então, a economia solidária, acima de tudo, ela é também esse viés social de fazer com que as pessoas se integrem. Mas ela é também possibilidade das pessoas criarem seus pequenos negócios, criar a sua sociedade, ser um empreendimento de autogestão bem sucedido, andar com as próprias pernas, e dá muito certo. Porque se ajuda mutuamente. Você vai contratar um contador, por exemplo, vários empreendedores juntos conseguem contratar um contador para dar continuidade no seu trabalho, né? na sua gestão. Se você vai sozinho como MEI fazer isso, fazer aquilo, às vezes você quebra nos primeiros tempos por falta de força. A gente está conversando com a Dona Maria Antônia, que é uma das fundadoras da Casa Sol, que fica no bairro Vista Dourada, em Cariacica. E eu queria saber um pouquinho da sua história, assim, né? Voluntária, tem seu trabalho ali na pastoral, começou na Igreja Católica, tem uma formação, dona de casa. Quem é Dona Maria Antônia? Então, eu sou uma mulher idosa. Hoje é idosa. Sou uma senhora idosa, negra, dona de casa, mas já fui comerciária que se fala? Quando você trabalha no comércio? Comerciária. Trabalhei na loja americana há muito tempo, trabalhei na própria comunidade como assistente de serviços técnicos, que as pessoas iam trabalhar no projeto antigamente que não era Casa Sol, e eu dava toda aquela ajuda que eu poderia, né, aquele apoio, mas eu tenho só ensino médio. Por que eu tô perguntando tenho ensino isso? médio e assim,
o seminário que a gente vai fazendo, as formações que a gente vai fazendo, vai se qualificando, né? Os cursos que a gente vai fazendo, mas eu não tive a oportunidade de realmente ocupar uma cadeira na faculdade e me formar, não. Mas eu gostaria muito. Por que eu estou perguntando isso? Não é nem para diminuir, muito pelo contrário, é para mostrar que a dona Maria Antônia, ainda que não tenha uma formação na economia, ciências contábeis, administração, administrou a criação desse projeto que está desde 2003, a senhora falou? Desde 87. 87, quando começou com o trabalho... Começou com o Pastoral da Criança. Pastoral, mas de 2000 assim... para cá, a gente está já de organizar a comunidade, de ter o espaço físico certinho. Então é porque a economia solidária basta que as pessoas queiram olhar para o outro. Sim. E ver que quando a gente cuida da comunidade, a comunidade me beneficia, eu cresço junto com a comunidade, né? E essa é a questão da economia solidária. E quantos subprojetos são realizados na Casa Sol? Então, subprojetos, como eu já disse, tem o grupo agora que produz as roupinhas PET, são as pessoas que produzem, não na Casa Sol, porque lá a gente não tem uma cozinha industrial, mas produz alimentos que a gente vai para as feiras, a gente leva, né, que é o grupo Alimentações, não é produzir qualquer coisa, mas alguma coisa que a gente leve, que é preciso que você possa vender, para poder vender, trazer um benefício para a gente de renda, mas levar para a pessoa também um benefício para a sua saúde, não é qualquer comida que a gente leva, a gente vende coisa saudável. Tem as pessoas que ainda fazem o artesanato com fibra de banana, está fazendo menos porque não está tendo venda, mas se tem uma encomenda, tem pessoas qualificadas na comunidade que podem estar fazendo, as reciclagens de retalhos, questão do bazar. Então, assim, todos esses projetos, eles nos ajudam a Casa Sol a se manter, né? Porque quando a gente vai para a feira, tem um percentual que vai para a Casa Sol para ajudar que a gente, para não ficar todas as despesas, né? Nem sempre a gente tem convênio com o governo ou com uma emenda parlamentar que a gente consegue, e aí a casa precisa se manter com todas as despesas pagas como é a casa da gente, né? Então é com isso que a gente faz. E se a sua empresa, né, se você que está nos ouvindo, a sua empresa precisa entrar, né, nessa onda ESG, precisa realizar ou tem vontade de fazer algo mais, a Casa Sol está aí esperando todo tipo de apoio, todo tipo de voluntariado, né, para que possa se desenvolver. Lá o projeto agora que a gente está fazendo, vai para um aninho já, com as gestantes, que a Pastoral da Criança continua muito forte na comunidade. E a gente está sentindo que naquele período que nós nascemos era desnutrição. Nesse pós-pandemia está tendo alguma coisa que a gente ainda não sabe o que mas que a gente está aumentando a mortalidade infantil. Esse ano a gente já perdeu 5 bebês. Nascem com broncolite, nascem com ar os problemas de saúde respiratória também. Que a gente não sabe o que é. E paga-se um ultrassom, às vezes, né, até bem salgado. A gente não tem como, a gente tem que fazer os movimentos lá para pagar, mas não se detecta. Aí quando o neném nasce que vai saber que tem alguma coisa e fica na UTI, e ainda a gente perde esse neném. Então a gente também está começando a ficar preocupado. O que nós começamos antes, para sanar, a gente tem que começar agora de novo, descobrir o porquê que está acontecendo. O motivo muda, mas o objetivo continua mesmo. Então a gente faz roupinha com elas, passa todas as informações sobre o aleitamento materno, sobre os cuidados com a saúde dela do bebê, mas às vezes quando vai para a maternidade o bebê não volta e deixa a gente bastante apreensivo. E a gente, pessoa comum que está fora da comunidade, como é que a gente apoia esses projetos da Casa Sol? Pode ser os profissionais que a gente não tem, né, na parte de gestão, que se quiser prestar um voluntariado para nos ajudar. Alô, faculdades de Cariacica e região. Isso. Casa Sol está precisando de administrador, está precisando de economista, está precisando de estudante de direito, enfim. Precisamos de tudo. E pode ser também quem tem roupas, né, nesse final de ano as pessoas estão aí esvaziando o guarda-roupa, a gente faz bazar, a gente precisa dessas doação, a gente precisa de doação para esse projeto dos bebês, né, que é o Laço de Amor, que a gente faz alguma parte do enxovalzinho junto com as mamães. É todo um trabalho voluntário que a gente faz, mas que ele tem custo, né? Claro.
tem muito custo. Então, assim, todas as doações são bem-vindas, todas as pessoas que quiserem estar lá nos apoiando são bem-vindos. Eu queria que você fale dessa realidade da comunidade. O quanto que já mudou, o que a senhora sentiu, que já que está desde o início, o quanto que você já viu de mudança, de transformação. Claro, com a ajuda vocês podem ir muito além. Muito mais. Então, a gente tem casas, né, residências que foram melhoradas através do empréstimo, né, porque o empréstimo é até R$2.000, mas a gente consegue que a pessoa pague, ela pega emprestado de novo e ela vai fazendo suas pequenas reformas, mas com uma estrutura de uma construção maior. Então, tem várias residências que já foram reformadas através dos empréstimos. Nós temos empreendimentos que não existiam, para as famílias que, através do empréstimo do banco, criou um empreendimento que hoje toda a família trabalha. Para a gente é um avanço ver que adolescentes e jovens estão lá ajudando a avó, entregando marmitex, em vez de estar entregando as coisas que vocês sabem que se entregam nas periferias. Então, a gente fica feliz quando a gente vê esses avanços, né? Tem comerciante que nos apoia, por exemplo, nossa festa de 18 anos, quase todos os comerciantes deram brinde para que a gente pudesse fazer sorteio com os participantes da festa de 18 anos, que foi agora no dia 11 de novembro. E assim, um sentimento de pertença que a comunidade tem da Casa Sol, um orgulho de ter a Casa Sol. Lógico que falta muita coisa. Nossas ruas ainda são de chão batido. Às vezes, para chegar na Casa Sol, tem alguns perrengues, tem um valão que quase cai dentro. Mas a gente está lá, né, fazendo nossos ofícios, fazendo nosso fórum, dialogando com o poder público, dialogando com a comunidade, buscando melhoria. Muita coisa já mudou. Lógico que a gente gostaria que tivesse mais mudanças, né? Porque é longe de tudo, né? A última vez que seria para eu vir, eu não vim por causa de um assalto que eu sofri. A gente marcou essa gravação já faz um tempo e no dia que ela vinha para vir para a redação de AS hoje, ela foi assaltada. Quer dizer, para mostrar que essa questão, né, de... Falta segurança, falta muita coisa, falta estrutura. Então, mas a gente está lá e a gente acredita naquela comunidade, a gente acredita naquele povo. Tem 40 anos que a gente mora no mesmo lugar. Então, o olho da gente brilha quando a gente vê o nosso lugar. É um lugar bonito, você vê um pôr do sol todo dourado, você vê as pessoas felizes. Existem as pessoas que não estão bem, que fazem as coisas que não deveria fazer, mas a grande maioria do nosso povo são pessoas de bem, são pessoas solidárias, são pessoas muito importantes para a vida em comunidade. Nada como ver a própria comunidade prosperar. Vou começar aqui a parte de despedida. Queria mais, inclusive, saber mais dos projetos. Bom, como é que a gente acha a Casa Sol? Como é que a gente encontra a senhora mesmo, na internet, a senhora mesmo? Ou como quem é que a gente puder, encontra? como pode chegar até vocês? Então, a Casa Sol passou por um outro probleminha sério esse ano, que foi a nossa conta do Instagram ser hackeada e deletada. Então, nós ficamos sem uma rede social. Então, a gente acaba postando nos nossos status. E agora tem o nosso padre, né, o padre Ivani, que está na paróquia, ele me propôs uma parceria lá com uma pessoa que já ajuda a paróquia nessa parte de comunicação, para estar recriando nossa página. Então, daqui um pouquinho aguarde que a gente vai estar lá de novo. Então pode achar a senhora? Pode. Como é que está o seu nome na rede social? Meu nome está Arte da Dona Antônia. @arte da Dona Antônia. Por enquanto. Mas a gente está já providenciando a nossa nova conta, porque aquela, infelizmente... Então, já que eu falei, alô, faculdade de odonto, medicina, economia, ciências contábeis, administração. Alô, galera da comunicação social, os influencers lá de Cariacica, principalmente, da Grande Vitória, que possa ajudar a Dona Antônia, a Casa Sol, esse projeto tão bonito e fomentar mais a economia solidária. Porque quando a gente não vê o invisível, né? Sim. A gente não valoriza, a gente não ajuda. Então, vamos dar visibilidade de fato para esse projeto tão bonito. Enfim, que sejam... Eu sei que os crescimentos, né? Mais de 20 anos. Mas fala, nossa, mas já tem mais de 20 anos. São apenas 20 anos, porque a causa é pesada, é difícil, são vários... A gente está falando de várias pessoas, a gente está falando de uma comunidade, né? Se administrar uma família já não é fácil, imagina uma grande comunidade com tantas dificuldades, assim, né? Então, quem puder colaborar,
Vamos atrás da Dona Antônia. E o chato que hackeou e deletou a conta, vou te Toma vergonha contar, nessa hein? cara, Cara hein? chato, hein? Poxa! Bom, e assim o SO vai ficando por aqui. O nosso podcast tem a produção da Dia Lourenço, a apresentação da Daniele Coutinho e mim, Eduardo Couto. A edição é do Eduardo Couto e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Obrigada, Dona Antônia. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês e a todos os espectadores que estão nos ouvindo e esse convite que você fez para que vá até o projeto da Casa Sol na Vista Dourada, na Rua Santa Mônica, conhecido como Rua do Valão, infelizmente. Vamos lá no Valão, galera. Vamos lá. Vamos valorizar. E ajude a gente a continuar caminhando, né? Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.